para mais um debate entre amigos. Vamos debater o assunto polêmico do carnaval. Jesus venceu ou não? Estamos aqui hoje com um convidado, inscrito do canal, Danilo, e a gente vai aqui bater um papo em relação a esse assunto tão polêmico que aconteceu aí no carnaval, né? Tantas pessoas falando tantas coisas, julgando, pondo sua opinião, mas eu fico me questionando até onde você realmente tem razão para julgar e condenar esse ato, né, lá do carnaval da Gaviões da Fiel, olhando assim para o nosso dia a dia. O que você me fala disso, Danilo? Então, esse domingo aí teve, né, a alegoria, na parte da manhã. O nome da alegoria era A Saliva do Santo e o Veneno da Serpente. Eu acho que, tipo, tudo que a gente viu, algumas pessoas tiveram uma visão diferenciada, eles achando que o diabo realmente venceria Jesus. Mas o que estava sendo representado ali de verdade, de acordo com quem estava lá no presente também na apresentação, estava numa representação de Santo Antão, que era um cristão que pregava no deserto, e ele era tentado pelas forças do mal. Um dia ele acabou sendo enganado pela serpente, cuidou da serpente, estava disfarçada, deu comida, etc. E a serpente picou ele. Pela história, ele ficou revoltado, ele chupou o veneno da serpente, cuspiu no chão e nasceu ramo de tabaco, provando que Deus sempre acaba vencendo o mal de alguma forma. Porque as pessoas começaram, no Facebook virou assim, um turbilhão de comentários, as pessoas falando onde já se viu uma falta de respeito, que não se brinca com Deus e um monte de coisas assim. E eu fiquei refletindo sobre isso, né? Aí eu fico pensando até onde que as pessoas podem dizer isso. E aí eu me fiz uma auto-pergunta esses dias que eu estava me perguntando o seguinte: será que realmente não vence? Numa autoanálise eu penso assim: o diabo vence toda vez que você faz o mal. O diabo vence toda vez que você se nega a enxergar a necessidade do seu próximo. O diabo vence toda vez que você tenta se dar bem às custas de alguém. São nesses momentos que eu acredito que exista o vencer do diabo. Você sabe que você tem ali o seu vizinho numa necessidade tremenda, mas você fecha as portas para esse vizinho. Você prejudica o seu colega de trabalho. Você prejudica uma pessoa no trânsito. Ou quando você está vendo a necessidade de um idoso atravessar e você passa com o seu carro assim mesmo e não respeita aquela necessidade. Então, nesse ponto de vista, eu acho que o diabo vence sim. Em resumo, o diabo vence toda vez que você falha. Toda vez que você falha, o diabo vence. Quando você rouba, o diabo vence. Quando você mente, o diabo vence. Quando você engana uma pessoa, o diabo vence. Então não é simplesmente um simples desfile que causou toda essa comoção. As pessoas falam como se elas nunca estivessem errado. E aí, alguém se deu o trabalho de pesquisar realmente o que estava sendo representado naquele desfile, né? Como esse Santo Antão que você está falando, da pesquisa que você fez? Ele foi tentado pelo diabo. Sim. E a ideia é livrar de todo o mal E da traição. E isso acontece no nosso dia a dia. Todos os dias você tem traição dentro da sua casa, você tem mal dentro da sua própria casa. Traição entre pais e filhos, maridos e mulheres, né, e parentes de uma forma geral. De uma maneira geral, todo o ser humano ultimamente ele se trai, ele provoca o mal ao seu próximo constantemente, né? Então, na alegoria foi representado também os anjos travando uma batalha com o diabo, que é uma coisa que a gente também faz todo dia. A gente trava uma batalha contra o mal todo dia. A gente às vezes não percebe, mas ainda assim travamos. E as pessoas também dizem que foi uma afronta à religião, de uma forma geral, tanto a protestante quanto a católica. Mas aí, gente, eu acho que a gente tem que pensar
o seguinte, antes de eu dizer se está certo ou errado o comportamento, se a representação foi colocada de uma forma errônea ou não, eu tenho que olhar para mim e me perguntar quanto do ensinamento de Jesus eu pratico no meu dia a dia. E você? Quanto de Deus você tem cumprido? Quanto dos mandamentos você tem cumprido todos os dias? Antes de fazer qualquer tipo de julgamento. De quanto dos mandamentos as pessoas têm cumprido? Aí se a gente parar para pensar, o diabo colocou Jesus na cruz. E a ideia não é essa, Jesus veio aqui para vencer o mal. E olhando mais lá atrás na história da humanidade, quantos profetas Deus já mandou nessa terra para ensinar esse povo a cumprir os mandamentos. E quantas pessoas cumprem esse mandamento? As pessoas não têm cumprido os mandamentos para julgar, para fazer o julgamento, né? Entendi, ficou claro para mim que aquilo foi a forma que encontraram para contar uma história. Deus foi tentado no deserto pelo diabo. E o que eu vi ali não foi Deus sendo vencido, um sofrimento provocado. E o que mais que teve representado nessa escola de samba? Será que foi só ali, a comissão de frente, e o resto da escola de samba? Não teve mais nada que te clareasse a mente para mostrar que na verdade se tratava de uma outra história e não de diabo vencendo Jesus? Porque afinal de contas ninguém vence o Filho de Deus, né? A gente viu sobre a fake news, né? A gente viu a fake news aí da questão que o rapaz que representou o diabo na comissão de frente, ele morreu de acidente. Além de tudo, criam uma fake news. E aí é outra questão. Deus não é bom, não é misericordioso? Como assim? As pessoas agora criam essa fake news para dizer que Deus se vingou, não brinque com Deus. Quem está brincando com Deus, sinceramente, eu acho que quem está tirando as pedras, né? Esquecendo daquele mandamento de Jesus, atire a primeira pedra aquele que não tem seu pecado. Né? E o que mais que a gente tem de relevante, assim? Teve também uma alegoria que veio atrás dessa, que tinha o Santo Antão. Era uma alegoria que tinha uma cobra e a carranca do diabo. A sua legenda era livrar-nos do mal e da traição, que basicamente representava as visões que Santo Antão teve e a traição que ele teve no deserto, já que ele acabou sendo tentado e traído pela serpente. Porque uma serpente que ele cuidava dela, né? Ele acabou sendo enganado por ela e ela acabou picando ele. Como acontece no nosso dia a dia, né? Às vezes a gente também vai ajudar alguns... Eu sei que é difícil, a gente fala, a gente tem que cumprir, né? Os mandamentos quando Jesus diz que vai amar o seu próximo, né, como a si mesmo. Mas às vezes a gente ama o nosso próximo nos trai. Aí como foi o caso de Santo Antão, que ajudou ali, cuidou da cobra, e na hora que a cobra não tinha mais a precisão, foi lá e picou ele. Então é isso, a minha conclusão é que foram atiradas muitas pedras antes de termos uma visão geral do real acontecido. Não estou dizendo que é certo ou errado, não estou dando razão nenhuma para a escola de samba, dizendo que ela está certa ou ela está errada. Ela foi lá contar uma história baseada em fatos, né? E só estou questionando aqui o comportamento humano em relação a isso. Para mim, na minha opinião, Jesus venceu, é vencedor, Jesus já esteve nessa terra como Filho de Deus, né? A representação de Deus na terra, e saiu daqui, mesmo pregado numa cruz, vitorioso. Eu acho que da minha conclusão é isso, e a sua conclusão? Eu acho que, basicamente, penso mesmo que você. Eu acho que a escola de samba tem que ser uma visão ali, uma visão boa, não uma visão assim, o diabo vence Jesus, e as pessoas também tiveram uma visão muito superficial do que realmente foi tratado, não procuraram pesquisar sobre o que realmente estava falando na alegoria e ajudaram a escola de samba como bem entenderam, até fizeram fake news, né, com uma brincadeira, né, com a morte do rapaz, uma coisa séria até.
Mas eu acho que foi uma visão boa que foi passada para mostrar que a gente é realmente tentável todo dia. A gente cuida de serpentes que a gente, quando menos espera, pode picar a gente realmente. E é isso. Então é isso. Esse foi o nosso debate de hoje. E só para fechar, gente, escola de samba é uma forma de cultura. Ela traz histórias pra gente, ela traz na sua alegria, nas suas alegorias, as representações de histórias que já aconteceram. Então é isso, pessoal. Aqui termina o nosso debate. Até a próxima!